Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 18. Vamos lá, gente. Lucas, capítulo de número 18, versículo 35. Eu ia ler outra palavra com vocês, mas quando eu subi aqui no altar, Deus falou no meu coração. E aí o louvor confirmou, né? O primeiro louvor foi justamente isso. E aí confirmou. Então, igreja, olha o que diz a palavra de Deus. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, fazendo o que, igreja? Pedindo esmolas. Então a Bíblia fala sobre esse homem, né, que, se eu não me engano, não sei se é em Lucas que vai falar o nome dele, mas em algum momento, ou em Mateus, ou em Marcos, enfim, é o Bartimeu. Amém, igreja? E esse homem, ele era cego. E naquela época não havia trabalho, não havia emprego para pessoas com esse tipo de deficiência. Quem está entendendo isso, igreja? Não tinha. Hoje em dia a gente vê muitos lugares que trazem, né, acessibilidade e dá condições a pessoas com, enfim, determinadas deficiências físicas conseguirem trabalhar e ter o seu ganho e sobreviver. Mas naquela época não havia isso. Então uma pessoa, quando ela tinha uma deficiência, como nesse caso, ele era um homem cego, ele vivia dependendo do que, gente? De esmola. E a gente sabe que é muito ruim isso, você depender de outras pessoas. Por isso que a gente tem que depender somente de quem? De Deus. Igreja, não fique esperando nada de pessoas, espere de quem? De Deus. Uma vez alguém falou isso para mim. Falou assim: Bruno, sabe por que você se decepcionou com essa pessoa? Sabe por que você está aí triste com essa pessoa? Porque você esperou muito dela. Não espera não, espera de Deus, que aí você não vai se decepcionar, porque Deus, ele não falha. É ou não é, igreja? Só que esse homem não tinha escolha. Ele não escolheu depender de homens, ele precisava. Ele não tinha como conseguir um trabalho, então ele dependia daquilo. Ele tinha que pedir esmola para poder sobreviver. E como um dia comum, como um dia qualquer, como um dia de costume, estava lá ele, assentado à beira do caminho, no local onde ele já era acostumado. Estava lá ele fazendo o quê? Pedindo a esmola. Só que nesse dia, aconteceu algo diferente. Quem está entendendo, igreja? Nesse dia aí, algo diferente aconteceu. Surgiu a ele uma oportunidade. Vamos ver isso agora, vamos lá. Versículo 36 diz: e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, quem? O Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí naquele dia que, como eu falei, foi um dia diferente, ele ouviu um barulho diferente. Ali onde ele estava, não costumava passar aquele número de pessoas. Só que naquele dia foi diferente. Ele começou a ouvir o tropel de uma multidão, ou seja, muitas pessoas lá andando naquele lugar, que não era de costume. Ele então chamou alguém e perguntou: o que está acontecendo? Tem algo aí, está diferente. Aí viraram para ele e falaram: sabe Jesus, aquele que a gente ouviu falar, que estão anunciando aí, que faz milagres, que isso, que aquilo? Então, ele está passando aí. Amém, igreja? Ele está passando aí. Ele ouviu falar da fama de quem? De Jesus. Ele ouviu falar da fama de quem? De Jesus.
E por ouvir falar da fama de Jesus, por ouvir falar que Jesus fazia milagres, do poder de Jesus, ele então começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em outras palavras, assim como o Senhor ajudou outras pessoas, me ajuda também, Pai. Me ajuda também, Senhor. Igreja, presta bem atenção. Nós temos um papel. Como cristãos. Quem acredita em Jesus Cristo aqui? Diga eu, bispo. Como cristãos, nós temos um papel. Espalhar a fama de quem? De Jesus. A gente não pode guardar só para nós, igreja. Desculpa o que eu vou falar aqui, mas eu tenho que pregar para você. Tem gente que lá no bairro dela, ninguém sabe que ela é cristã. É verdade. Porque as atitudes dela não são de uma pessoa que segue a palavra de Deus, que segue a Jesus Cristo. Eu não estou aqui falando de religião, eu não estou aqui falando de crédulo religioso, eu estou falando de pessoas que seguem a quem? A Cristo. Tem pessoas que no trabalho dela, ninguém sabe que ela frequenta uma igreja, ninguém sabe que ela é cristã, porque não parece. Porque ela não fala para ninguém de Jesus, ela não prega a palavra para ninguém, ela não ora para ninguém, ela age como uma pessoa qualquer ali. Igreja, Jesus falou: nós somos a luz do mundo, diga glória a Deus. Nós somos o sal da terra, e esse é o nosso papel como cristãos, é espalhar a fama de Jesus pelos 4 cantos dessa terra, igreja. Glorifica o nome de Jesus por isso. Não pode ficar só para você. Você tem que espalhar. Você tem que fazer as pessoas saber o quanto Jesus é poderoso. Diga graças a Deus. Teve um dia desse aqui que um senhor deu testemunho aqui, que foi outro senhor que trouxe ele. Você lembra disso? Acho que foi aquele senhor que fez exercício aqui, não foi? Foi convidado pelo outro lá. Aí o bispo chamou o que convidou ele. Vocês lembram disso? Tem alguém que estava aqui na reunião? O senhor estava lá? Os pastores não precisam comer peixe, estão comendo peixe não. Os irmãos lembram? Lembra ou não lembra? Glória a Deus. Então é isso, a gente tem que espalhar a fama de Jesus. Bartimeu, ele só teve a transformação, ele só recebeu o milagre porque ele ouviu falar da fama de quem? De Jesus. E aí ele tinha 2 opções ali. Para uma pessoa que vive de esmolas, aquele tanto de gente era uma bênção, sim ou não, igreja? Ele podia colocar no coração: quer saber de uma coisa? Eu vou pedir esmola para esse monte de gente aqui, ó. Hoje eu vou sair daqui, ó, com o bolso cheio. É ou não é, gente? Hoje eu vou sair daqui cheio de esmola. Não vou precisar voltar aqui umas 2 semanas. Olha o tanto de gente. Sim ou não, pessoal? Só que aquilo resolveria o problema dele por algum tempo. Depois ia ter que voltar. E aí? Igreja, coloca uma coisa no seu coração. Jesus, ele não quer apenas resolver uma parte do seu problema. Jesus, ele quer resolver a sua vida por completo. Jesus, ele não quer mudar só um pouquinho. Jesus não quer fazer só uma parte. Jesus, ele quer fazer completo na sua vida. Então Bartimeu, ele começou a clamar a Jesus, porque ele ouvia falar dos milagres e ele queria sair daquela situação. Ele aproveitou aquela oportunidade. Diga glória a Deus. Posso falar uma coisa para você? O mesmo Jesus que passou lá, o Jesus que está aqui hoje, é o mesmo. Só que infelizmente tem gente que não aproveita a oportunidade. Desculpa falar isso, igreja. Tem gente que o corpo dela está aqui, mas a alma está lá no almoço. O que eu vou almoçar hoje? É ou não é verdade? Tem gente que o corpo dela está aqui, mas a alma... o bispo não acaba logo. Meu Deus do céu, já vai dar 1 da tarde. Eu preciso ir embora, porque eu tenho que fazer isso, aquilo outro.
E a pessoa ela não aproveita, e a pessoa, sabe, ela não busca, ela não se entrega, ela não se derrama, ela deixa a oportunidade o quê? Passar. A Bíblia diz que ali havia uma multidão. Só que Bartimeu foi o que aproveitou a oportunidade. A Bíblia fala sobre uma mulher que ela sofria de uma hemorragia há 12 anos. E ela saiu da casa dela determinada, e ela falou assim: hoje eu vou tocar em Jesus, e hoje eu vou ser o quê? Curado. E aí ela consegue, ela se esforça, ela toca em Jesus, e a palavra diz que quando Jesus sente que dele saíra poder, ele começa a procurar. E ele fala para os discípulos assim: ó, alguém me tocou. Sim ou não, gente? Quem conhece a palavra? Hã? Aí os discípulos viram para Jesus e falam: mestre, uma multidão te aperta. O senhor quer saber quem tocou? Um monte de gente tocou. Um monte de gente tocou. O senhor quer saber mais o quê? Que isso aí tem um monte. Mas teve uma que tocou com fé. Teve uma que aproveitou a oportunidade, igreja. A questão não era tocar em Jesus, a questão era aproveitar a oportunidade. Era a fé que havia no coração. Porque tocar em Jesus, muitos tocavam. E porque nem todo mundo recebeu o milagre? Porque tinha gente que estava ali por estar. Tinha gente que estava ali só acompanhando a multidão. Tem um monte de gente indo para lá, vamos para lá também. É ou não é, igreja? Não estava ali de coração. Mas quando você está de coração, quando você se entrega, quando você se derrama, sabe? Quando você aproveita a oportunidade, Deus ele abençoa a sua vida e o milagre acontece. Amém, igreja? Hoje é uma oportunidade. Hoje é uma oportunidade. Não, bispo, é só um culto, aí vai da sua visão. Para mim é uma oportunidade. E Deus está falando com você na palavra, que Ele está te dando essa oportunidade hoje. Ele está aqui, igreja. O mesmo Jesus, repito isso, para ficar gravado na sua mente e no seu coração. O mesmo Jesus que passou aqui, é o Jesus que está no nosso meio hoje, para abençoar a sua vida. É o mesmo. Ele é o mesmo, igreja. E aí Bartimeu começou a clamar. E aí olha só o que acontece. Versículo 39. E os que iam na frente o repreendiam, para que se o que, igreja? Se calasse. Meus irmãos, olha aqui para o bispo. Quando você decide mesmo, sabe? Agora eu vou vencer. Chega, acabou. Eu não aceito mais essa doença. Agora eu vou lutar até eu ser curado. Agora eu vou até o fim, bispo. Eu não aceito mais. Você está usando a fé. E sabe o que vai acontecer? O mal não quer que você permaneça nessa fé. Então ele vai usar pessoas, ele vai usar situações para tentar fazer você se calar. E outras palavras para tentar te impedir, para tentar te parar. Quem está entendendo, igreja? Você veja que não tinha ninguém para chegar e falar: Bartimeu, vem aqui, Bartimeu. Bartimeu, eu vou te levar lá em Jesus. Vem cá, Bartimeu, vem cá. Eu vou te levar, vem cá, vamos lá. Eu vou te levar até Jesus, vou te ajudar. Vamos lá, Bartimeu, vamos lá. Teve alguém para fazer isso, igreja? Não, ninguém. Mas gente para mandar ele ficar quieto, ó. A Bíblia diz que muitos faziam o quê? O repreendiam. Fica quieto. Jesus não vai te ouvir não. Olha o tanto de gente que tem aqui. Ó, você está incomodando. Quem está entendendo, igreja? Pessoas, presta atenção, pessoas para tentar atrapalhar a sua fé tem um monte. Ih, você está perdendo tempo. Ih, olha aqui, olha o que eu vi na internet. Olha o que está acontecendo lá na sua igreja. E olha isso, e olha aquilo. Tem ou não tem, gente? Inventando coisa falsa, mentiras contra a obra de Deus, para tentar fazer você o quê? Se calar, parar, desistir, desanimar. Porque o mal ele sabe, o diabo ele sabe que se você continuar nessa sua fé, você vai alcançar o seu milagre, você vai alcançar a sua vitória. Ele sabe disso, igreja. Então o que ele quer? Ele quer te calar, ele quer te impedir, ele quer te atrapalhar. Mas a palavra de Deus diz que Bartimeu ele fez o seguinte, continuando aí. Ele, porém,
cada vez gritava o quê? Mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso que você tem que fazer, igreja. Se o mal ele se levanta, é aí que você tem que orar mais. Se o mal ele se levanta, é aí que você tem que usar ainda mais a sua fé. Se o mal está querendo te impedir você vir na igreja, é aí que você tem que vir mais, porque significa que a sua vitória ela está chegando, igreja. Está chegando. Mas tem gente que infelizmente elas caem nessa armadilha. Eu vou parar. Eu vou desistir. Eu vou desanimar. Porque para mim não dá. Porque está difícil. Porque não sei o que. Diga, está amarrado, igreja. Diga, está amarrado. Diga, eu vou permanecer. Eu vou continuar. Bartimeu continuou. Ao invés dele se calar, pelo contrário, cada vez ele gritava o quê? Cada vez ele gritava o quê? Mais. E aí olha só o que aconteceu. Continuando. Versículo 40. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Jesus parou. A fé de Bartimeu fez Jesus o quê? Parar e olhar para ele. E mandou o quê? Chamar, vem. Aí sabe, aquelas mesmas pessoas que falaram para Bartimeu: olha, Jesus não vai te ouvir não, olha, fica quieto, olha, desiste, e já era. Essas mesmas pessoas tiveram que virar para o Bartimeu e falar: vamos lá que Jesus está te chamando. As mesmas pessoas que hoje criticam a sua fé, que falam mal da sua fé, que criticam porque você faz isso ou aquilo, essas mesmas pessoas um dia elas vão ter que reconhecer o quanto o seu Deus é poderoso. Não tem para onde fugir, igreja. Isso só não vai acontecer se você desistir. Isso só não vai acontecer se você desanimar. Mas se você continuar no caminho, se você continuar na fé, pode ter certeza que essas pessoas vão ver o seu testemunho e vão dizer que o seu Deus é poderoso. Pode glorificar, igreja. É desse jeito. Aí Jesus vira para ele e fala: a tua fé te salvou. É o meu poder? É o meu poder. Mas foi a sua fé. É a sua fé. Fala para o irmão do lado, fala: é a sua fé, meu irmão. E se não for pela sua, vai pela nossa. Bispo, eu estou sem fé, eu estou desanimado, mas nós temos fé para te abençoar. E aí, para finalizar, imediatamente tornou a ver e seguia glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Imediatamente o milagre aconteceu.